CBN em bom português. Com ele, professor Paulo Rogério de Almeida, meu amigo, meu mestre. Tudo bem, professor? Tudo em ordem, obrigado. Tá animadão? Estamos firme. Tá firme. Trânsito tá ruim. Tá horrível, cara. Nossa Senhora. E não vem ali pelo centro agora. É Aqui é muito 9h40 carro. da manhã, 9h50 da manhã. É muito carro, o povo não respeita. É triste. Aquelas ruazinhas estreitas, né? Isso, É exato. complicado. Desafio aí para uma cidade que não foi planejada e já tem 200 anos. Professor, nós vamos Fala. dar sequência nessa semana. Semana passada a gente Isso. conversou ali com a Vitória Testa em relação ao significado de palavras, né? Suas mudanças, a questão da evolução da língua, do significado em si. O que a gente pode trazer hoje? Bom, eu penso fazer em dois rumos, assim, dois ângulos. Primeiro, uma espécie assim, de ajuda para evitar aquelas repetições totalmente desnecessárias. Então, eu não sigo acompanhando o jogo, eu não sigo acompanhando o fato. Tá? Ou eu sigo ou eu acompanho. Tá? E, num outro sentido, assim, esclarecer ou trazer alguma novidade, como, por exemplo, vamos pegar de cara assim, aquário. A palavra aquário significava um tanque com água para dar e beber para o gado. Não tinha nada a ver com peixe. E piscina era um tanque onde você criava peixes. Hoje, aquário é um local onde você cria peixes e a piscina onde toma banho. As pessoas se banham, se divertem. É interessante essa mudança. E tem uma explicação ou é uma questão da evolução cultural mesmo? Evolução, tá? O que eu pesquisei não traz exatamente como Motivo, né? motivo. Então, houve... por exemplo, uma que é raramente usada, a almofadinha. A almofadinha era uma almofada pequena. Hoje é um homem que se veste com esmero, com exagero, assim, com requinte, né? Mas é raro você ouvir, ele é um almofadinha. Já é um pouco mais pejorativo também, né? Nesse exato. sentido, né? Outra curiosidade, a autópsia era exame de si mesmo. Eu me examinava, fazia uma autópsia. Hoje não. Hoje o médico especialista faz a autópsia, digamos, do cadáver, do corpo. Tem essas mudanças. Aquário também é interessante porque no jornalismo, né, a gente também usa a palavra aquário no sentido daquelas cabines de transmissão, assim, na TV principalmente, mas aqui no nosso estúdio a gente até pode dizer que é um aquário também porque ele é envolto de vidro. Então todo mundo pode ver. Então quem está de fora pode ver. Pode ver a rua. O povo, né? Então esses outros sentidos, né? Porque é uma coisa que há pessoas dentro, mas que você consegue vê-las, né? Então no jornalismo a gente usa um pouco aquário nesse sentido também. Mas é a nossa língua. Isso eu acho que eu gosto dessa parte da nossa língua porque a gente criando esses significados muito pelo que a gente vive no dia a dia, né? Uma outra curiosidade que vou complementar o que já falei, de barbeiro. Você vê, no início do século XIX, o barbeiro fazia pequenas cirurgias. Alguma coisa relativa à medicina, relativa à odontologia, inclusive, dente. Hoje, obviamente, um barbeiro não faz, não extrai um dente, não faz uma sutura, não tem lógica nenhuma, né? Tá? Quando erra no cabelo, acho que é por causa disso que virou o barbeiro do carro, né? Bom, aí é que tá. Acho que deve ser por causa disso. Preciso estudar mais. Semana passada eu estava pensando, que estavam mencionando sobre isso, eu falei, eu acho que deve ter surgido, minha visão, né, minha parte cultural, de, errou no cabelo, no pezinho e tudo mais, barbeiro, o cara errou no trânsito, ficou barbeiro e foi passando. Barbeiro, exato, né? Acho que talvez seja isso. Uma outra curiosidade, escapar era tirar a capa, pura e simplesmente. Olha como mudou o sentido. E agora é fugir, sair de uma situação embaraçosa. Exato. Outra curiosidade, o que é lanterna, né? Um archote, um lampião. Na França, mas isso também no século XIX, é que surgiu a ideia de ser o último de um jogo, de um campeonato, de um concurso, o lanterna. Daí que veio a expressão, lá que eles passaram a usar nesse sentido. No sentido de, tá longe demais dos outros, vai precisar de uma lanterna para enxergar, né? Exato. Que também vai ser um pouco disso. No túnel escuro aí, vai ter que ligar uma lanterna aí para poder enxergar. Bacana ver essas evoluções das palavras. Temos mais exemplos aí, professor? Olha, em 1945, o brigadeiro Eduardo Gomes concorreu à presidência. Perdeu para o Dutra, né? E uma senhora que gostava muito dele, digamos assim, do que ele fazia na política, havia criado um doce, que em tese, pelo que eu pesquisei, não tinha um nome. Daí ela resolveu dar o nome de brigadeiro. Então a palavra brigadeiro como doce vem
dessa data, 1945 para cá. E temos aí o céu do brigadeiro também, né? Céu Que é do utilizado, né? Por conta Exato. aí da aviação Por também. causa de ser brigadeiro Sim, aeronáutico. da aeronáutica. Então, o céu do brigadeiro é quando o céu tá limpo, né? Tá Você vê aquele limpinho. céu azul, bonito ali, mas o brigadeiro isso não é brigadeiro claro. Por que o céu do brigadeiro? É por conta da aviação em si mesmo, né? Exato, Se exato. tornou um adjetivo, né? Adjetivo. Muito legal. Temos mais Beleza. exemplos, professor? Tá Por legal. enquanto só, É isso Não. aí. tá? Aí tem... As pessoas podem mandar pra gente também, Claro, né? por Palavras que favor. você utiliza e que a princípio tem um significado original outro, mas que você acaba falando. A gente ontem, a semana passada depois, aqui a gente falou de alguns termos que também derivam de algumas línguas, vêm pra cá e as pessoas não entendem. O ridículo, por exemplo. Agora tem ficado famoso por conta de um narrador do Grupo Globo que utiliza bastante esse bordão do você é ridículo. E muita gente ainda estranha no sentido de achar que é algo pejorativo. Mas é meio que uma importação da língua inglesa, em que o ridículo em inglês ele é tratado como um elogio, né? Exato, Você é ridículo em exatamente. inglês é dado como um elogio. Tem que tomar um certo cuidado. Sim. Ó, se você visualizar EXIT, exit, né? É saída, não é nada a ver com êxito, ou Uhum. nada. Você vê nas placas lá, assim, nas portas, né? Saída. E ainda o famoso pull e push, né? Sim, Push, que é o na invertido. verdade, né? Para nós parece Empurrar- puxar, mas na verdade é empurrar. empurrar. É diferente, mas depende muito do público, né? Acho que isso do narrador aqui, ele era de um canal fechado, que era alguém mais Bom, que assistia era mais especialista, era um canal de esportes fechado. Então ele olhava e falava, as pessoas entendiam um pouco mais. Quando ele veio para a TV aberta e utilizou, as pessoas estranharam, porque não tinha esse contato. É o Exato. público que você fala, né? exato. Eu tenho evitado bastante, por exemplo, usar a palavra incrível, porque as pessoas não têm essa noção de que era, e como era tão passado, que já deixou, não adianta você ser incrível, não incrível e tal. Deixa. Então, isso é incrível, é fantástico, sensacional, formidável. Já ficou esse outro sentido. E essas palavras, assim, no dicionário, elas estão com esse novo Continua- significado também? Não, nem sempre. Dependendo do autor lá. Se eu olhar incrível lá, pode ser que não esteja nisso de algo Se extraordinário. for dicionário de bolso, nem aparece. Porque tem 40, vamos dizer assim, é uma realidade, 40 mil palavras, um de bolso. E um grande vai ter 200, 300, até 400 mil palavras. Agora, dependendo da visão. Né? Um exemplo. Até 2008, a Academia Brasileira de Letras editava um dicionário considerado técnico oficial, VOLP, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. Tinha, vamos dizer assim, arredondando, 100 mil palavras. Tá. Aí, com o novo acordo ortográfico, o que os caras lá resolveram fazer? Lançar uma nova edição lá por maio de 2009, em 2009, tá? Só que em vez de 90, 100, com 200, 300, 400 mil palavras. Aí entrou um monte de palavras de língua inglesa, palavras novas, não havia disquete, HD, VHS, né, videocassete, Blu-ray, tudo isso acabou sendo incorporado. Então, se a pessoa tem essa visão de dar mais condições, como o Aurélio, por exemplo, o dicionário do Aurélio é ótimo, o Antônio Roas é ótimo, porque eles são bem abrangentes, são bem amplos. Tem alguns dicionários que eles têm o sentido da palavra o denotativo, né? Que é a palavra Exato, mesmo, até que a gente brinca do dicionário, mas tem também sentido conotativo com aplicação em Que é algumas o sentido frases. figurado. Que é o sentido figurado. Que no caso do incrível poderia ser nesse sentido, professor? Poderia ser assim, denotativamente é não crível, não acreditável, não confiável, e daí conotativamente passou a ser que legal, bacana, sensacional, formidável, extraordinário e tal. Legal. Então tira curiosidade aí no seu dicionário, aí você pode ver também se tem essas Os dicionários partes. estão todos disponíveis, versão PDF, para a pessoa baixar, ou então não, porque é mais prático você só acessar. Sim. Eu quero saber a palavra tal, acessei lá no dicionário tal, tá lá o sentido tal, sabe? Mais rápido do que ficar... Muito bom. Eu gostava de Tá ler bom. bastante dicionário também. Tem que voltar com esse Útil. hábito aí que Muito útil. você muito vai útil. criando um vocabulário ainda maior. Professor, obrigado. De Até semana que nada, vem. Sempre às ordens. Tamo aí. CBN em bom português, toda quarta-feira, às 9h45, mais ou menos. Mande suas sugestões para a gente pelo e-mail jornalismo@cbnpg.com.br ou também pelo nosso WhatsApp 42999940265.